2025 chegou, e com ele, a chance de transformarmos nossas vidas. Este é o momento perfeito para refletirmos sobre o que queremos alcançar e, mais importante ainda, sobre quem queremos ser. O Ano Novo não é apenas uma mudança no calendário, é uma verdadeira oportunidade de reescrevermos nossa história. Afinal, quando temos o autocontrole necessário para agir de acordo com nossas intenções, temos nas mãos o poder de transformar nossa realidade. Aproveite este momento para se perguntar: o que eu realmente desejo para este ano? Esse é o primeiro passo para o autoconhecimento. Entender que, a cada novo ano, temos a chance de mudar e aprimorar a nossa jornada. Claro, podem surgir dificuldades, mas quem disse que o desenvolvimento pessoal acontece sem desafios? O equilíbrio emocional e a força de vontade surgem justamente quando decidimos não fugir dos obstáculos, mas enfrentá-los com a mentalidade certa. Lembre-se, grandes transformações começam com pequenos passos. Dê o primeiro agora e construa um ano de sucesso. A chave aqui é agir com intenção. Se em 2024 você se perdeu em distrações ou expectativas alheias, 2025 pode ser um ano diferente. Comece com metas claras e com a disposição de focar no que está sob seu controle. Se a tentação da procrastinação aparecer, pratique o autocontrole e recuse as distrações. E lembre-se, cada passo dado em direção ao seu autodesenvolvimento, ao seu equilíbrio emocional, é um passo a mais para alcançar o que você verdadeiramente quer. É comum, especialmente em tempos modernos, nos perdermos em uma busca incessante por aprovação externa. A pressão social e o medo de ser julgado podem nos afastar daquilo que realmente importa, o nosso próprio bem-estar. Isso acontece porque, sem perceber, começamos a acreditar que a validação dos outros é essencial para a nossa felicidade. Porém, quando paramos para refletir, percebemos que esse caminho nos tira do foco em nosso desenvolvimento pessoal, desviando-nos de nosso verdadeiro propósito. A grande armadilha da busca pela aprovação dos outros é que ela nos faz esquecer o que é realmente importante para nós. Quando estamos o tempo todo buscando agradar aos outros, perdemos a capacidade de identificar o que queremos de fato. É como se colocássemos as expectativas de todos à nossa frente e deixássemos de lado os nossos próprios sonhos e desejos. O autocontrole é a chave aqui. Quando conseguimos gerenciar nossas ações e decisões sem depender da aprovação alheia, estamos dando um grande passo para o autoconhecimento e para a construção de uma vida mais equilibrada. Por mais que as opiniões externas possam ser valiosas, elas não podem ser o nosso norte. O estoicismo nos ensina que a paz interior só é alcançada quando focamos no que podemos controlar: nossas reações, nossos pensamentos e nossas escolhas. Então, da próxima vez que se sentir tentado a se desviar do seu caminho em busca de aprovação, lembre-se de que o que realmente importa é o que você pensa e sente sobre si mesmo. Liberte-se dessa necessidade externa e olhe para dentro de si para encontrar o verdadeiro equilíbrio emocional. O estoicismo, essa filosofia de vida que vem ganhando cada vez mais adeptos, nos ensina uma lição fundamental. Concentre-se no que está ao seu alcance e ignore o que não está. Muitas vezes, gastamos energia mental com coisas que não temos controle, como as atitudes das outras pessoas ou os acontecimentos ao nosso redor. Porém, ao adotar a visão estoica, percebemos que nossa energia deve ser direcionada apenas para aquilo que podemos mudar: nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas reações. Essa prática não apenas melhora nossa paz interior, mas nos permite manter o foco no nosso crescimento pessoal. Uma das ferramentas práticas do estoicismo é a capacidade de distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está.
Ao aprender a aplicar essa distinção no cotidiano, nos tornamos mais focados e menos suscetíveis às distrações. Por exemplo, se você enfrenta uma situação difícil no trabalho e não pode mudar o comportamento de um colega, a melhor atitude é focar em como você pode reagir de maneira equilibrada e racional. O autocontrole é essencial aqui, e ao desenvolver essa habilidade, você começa a se libertar das tensões externas. Aplicar o estoicismo no dia a dia pode ser transformador, pois nos ensina a não perder tempo com coisas que nos tiram do nosso centro. Quando você decide dedicar sua energia apenas ao que pode controlar, automaticamente começa a viver de maneira mais intencional. Imagine o quanto sua vida poderia ser mais leve e focada se você deixasse de lado as preocupações com o que foge ao seu controle. Isso não significa ser indiferente, mas sim adotar uma postura ativa e racional diante daquilo que realmente importa para o seu autodesenvolvimento e equilíbrio emocional. Marco Aurélio e Epicteto, dois dos maiores filósofos estoicos, nos deixam um legado poderoso. A paz interior não vem das circunstâncias externas, mas sim do controle das nossas reações e atitudes. Eles nos lembram que, embora não possamos controlar o que acontece à nossa volta, sempre podemos escolher como responder. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos e opiniões, essa lição se torna ainda mais relevante. É através do autocontrole e do domínio sobre nossas emoções que encontramos a verdadeira tranquilidade. Epicteto, por exemplo, acreditava que a felicidade não dependia de fatores externos, mas sim da maneira como reagimos a eles. Ele dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso significa que, ao aprender a controlar nossa mente e nossas reações, começamos a viver com mais sabedoria e serenidade. É como aprender a surfar em meio às ondas. As tempestades sempre virão, mas sua habilidade de manter o equilíbrio e a calma vai determinar sua experiência. A prática do autocontrole, então, se torna uma ferramenta essencial para manter a paz interior. Marco Aurélio, por sua vez, nos ensina que a verdadeira força não vem de evitar os problemas, mas sim de enfrentá-los com equilíbrio e sabedoria. Ele escreveu em seus diários que devemos nos lembrar sempre de que, em última análise, temos controle apenas sobre as nossas reações e atitudes. Assim, ao começar a adotar a filosofia estoica no nosso cotidiano, passamos a ser mais seletivos com o que alimentamos em nossa mente e com o que escolhemos como importante. O resultado disso? Maior equilíbrio emocional e uma vida mais alinhada com nossos valores. Muitas vezes, quando falamos em nos concentrar em nós mesmos, a primeira impressão que surge é a de egoísmo. No entanto, essa é uma visão equivocada. Concentrar-se no próprio bem-estar, no autoconhecimento e no autocontrole não significa negligenciar os outros, mas sim que estamos criando uma base sólida para oferecer o nosso melhor. A verdadeira paz interior e equilíbrio emocional começam quando sabemos cuidar de nós mesmos de maneira genuína. Afinal, como podemos dar o melhor para o outro se não estamos bem conosco? Quando dedicamos tempo ao autocuidado, não estamos apenas nos tornando mais equilibrados, mas também mais capazes de ajudar aqueles ao nosso redor. Um exemplo claro disso pode ser o simples ato de reservar um momento do dia para meditar ou fazer algo que nos traga prazer. Isso nos permite recarregar as energias e ter mais clareza mental. Dessa forma, quando estamos em sintonia com nossas necessidades internas, nossa capacidade de apoiar os outros e contribuir para o bem-estar coletivo se expande naturalmente. É um ciclo virtuoso. Ao cuidar de nós, podemos cuidar melhor de quem amamos. O foco em si mesmo é, na verdade, um investimento. Ao aprender a lidar com nossas emoções,
a desenvolver nosso autocontrole e a ter o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios, estamos nos tornando versões melhores de nós mesmos. E ao fazer isso, conseguimos construir uma vida mais harmoniosa, tanto para nós quanto para os outros. Lembre-se, o estoicismo nos ensina que, para sermos verdadeiramente fortes e serenos, devemos primeiro nos fortalecer por dentro. Quando estamos alinhados com nosso próprio propósito, podemos realmente fazer a diferença no mundo à nossa volta. Este vídeo é um convite para você aprender como o estoicismo pode ser aplicado de maneira prática no seu dia a dia. A filosofia dos antigos estoicos não é apenas teórica, mas oferece ferramentas muito úteis para manter o foco no que realmente importa. Um dos maiores ensinamentos é a capacidade de separar o que podemos controlar e o que não podemos. A prática diária do autocontrole e da autoobservação nos ajuda a cultivar o autoconhecimento necessário para fazer escolhas mais sábias e alinhadas com nossos objetivos. Assim, ao adotar esses princípios em nossa rotina, a vida se torna mais intencional e menos reativa. Uma lição prática do estoicismo que podemos aplicar imediatamente é o exercício da reflexão diária. Reserve alguns minutos do seu dia para pensar sobre suas ações, suas reações e o que você aprendeu naquele dia. Pergunte-se: eu reagi com sabedoria hoje? O que posso melhorar amanhã? Esse simples ato de autoanálise nos ajuda a direcionar nossa atenção para o que realmente importa, ao invés de nos perdermos em distrações ou frustrações externas. Com o tempo, a prática constante desse exercício leva a um desenvolvimento pessoal significativo, além de promover um equilíbrio emocional mais duradouro. Outra lição prática do estoicismo é a visualização negativa. Isso pode soar estranho à primeira vista, mas na verdade é uma poderosa ferramenta para nos preparar mentalmente para os desafios da vida. Ao imaginar o que pode dar errado, nos tornamos mais resilientes e focados no que realmente podemos controlar. Esse processo de antecipação nos permite reagir de forma mais calma e racional diante das adversidades, promovendo um estado mental mais sereno e preparado para o que vier como resultado. Nossas escolhas tornam-se mais deliberadas e alinhadas com nosso desenvolvimento pessoal e equilíbrio emocional. Em 2025, se você deseja um ano de transformação e crescimento, o primeiro passo é se comprometer com seu próprio desenvolvimento. Não é apenas uma frase de efeito, mas uma verdadeira declaração de intenções. Ao comentar, em 2025 focarei mais em mim, você está criando um compromisso consigo mesmo, uma decisão que ressoa profundamente em sua jornada de autoconhecimento e autocontrole. Não se trata de egoísmo, mas de um pacto sério com sua evolução pessoal. Ao fazer isso, você está afirmando que de agora em diante as suas escolhas serão guiadas pela intenção de ser uma versão melhor de si mesmo. Esse simples ato de se declarar e se comprometer publicamente é uma maneira poderosa de fortalecer a sua decisão. Ao focar mais em si, você estará aprendendo a administrar seu tempo e energia de forma mais sábia. Em vez de se perder em preocupações que não são suas ou de viver para agradar os outros, você passará a dedicar mais atenção ao que realmente importa para seu bem-estar e desenvolvimento. E acredite, com esse compromisso em mente, suas ações serão mais alinhadas com os seus objetivos, o que naturalmente trará mais equilíbrio emocional e paz interior. Além disso, ao fazer esse compromisso com você mesmo, você estará criando uma base sólida para lidar com os desafios que 2025 trará. O autoconhecimento que você vai cultivar ao longo desse ano vai se refletir em todas as áreas da sua vida, tornando cada decisão mais consciente e equilibrada.
Lembre-se, o verdadeiro crescimento começa quando tomamos a decisão de focar em nossa própria jornada e deixar para trás as distrações que não nos servem mais. Então, que tal começar agora? Escreva: em 2025, focarei mais em mim. E observe o impacto dessa pequena mudança no seu ano. Em meio ao turbilhão de informações e estímulos diários, muitas vezes nos esquecemos da importância do silêncio. A prática do silêncio intencional não é apenas a ausência de barulho, mas sim um momento de desaceleração consciente, onde podemos ouvir nossa própria voz interior. Ao dedicarmos alguns minutos do nosso dia para ficar em silêncio, criamos um espaço sagrado para a reflexão, para que possamos tomar decisões mais alinhadas com nosso autoconhecimento e nossos valores. Esse é o momento de silenciar o mundo exterior para poder escutar o que realmente importa, o que está dentro de nós. Imagine por um momento que você está em um local tranquilo, sem distrações. Com os olhos fechados, você sente seu corpo relaxando e sua mente desacelerando. Esse é o poder do silêncio intencional. Ao dar a si mesmo esse tempo, você começa a perceber que muitas das preocupações e ansiedades que carrega são resultado de um excesso de estímulos. Com o silêncio, você cria a chance de se reconectar com sua essência, de entender melhor suas emoções e de encontrar clareza em meio à confusão. Esse hábito, quando praticado regularmente, traz um equilíbrio emocional profundo e duradouro. É claro que no começo, o silêncio pode parecer desconfortável. Estamos tão acostumados à correria do dia a dia e à constante necessidade de fazer algo que, quando nos vemos sozinhos com nossos pensamentos, surge uma sensação de inquietação. Mas, à medida que você vai se permitindo esse tempo, o silêncio começa a se tornar uma poderosa ferramenta de introspecção e autodescoberta. Assim como os grandes filósofos estoicos nos ensinaram a desacelerar e refletir, o silêncio também se torna um aliado no processo de desenvolvimento pessoal e no fortalecimento do autocontrole. O silêncio, quando praticado de forma intencional, vai além da simples ausência de ruído externo. Ele é, na verdade, um convite para nos desconectarmos das distrações internas que costumam dominar nossa mente. Nossas preocupações, medos, dúvidas e pensamentos incessantes podem ser tão barulhentos quanto o som de uma multidão. Quando nos permitimos um momento de silêncio, estamos dando espaço para desacelerar esses pensamentos e retornar ao nosso centro, permitindo que a clareza mental e o equilíbrio emocional se manifestem naturalmente. Essa desconexão das distrações internas pode ser um grande desafio no início, porque nossa mente está acostumada a um fluxo constante de pensamentos. Contudo, ao praticar o silêncio, você começa a perceber que, ao invés de lutar contra os pensamentos, pode simplesmente deixá-los passar sem se identificar com eles. Uma prática útil aqui é focar na sua respiração, sentindo cada inspiração e expiração como uma âncora que o mantém presente no momento. Ao fazer isso, você começa a cultivar um estado de calma e presença, onde o autocontrole se torna mais forte e mais natural. O que é interessante sobre essa prática de desconectar-se internamente é que ela ajuda a construir a habilidade de não ser dominado por emoções impulsivas ou reações automáticas. Quando você está em silêncio, sem as distrações mentais que normalmente causam estresse, pode escolher com mais clareza como reagir a qualquer situação. Isso é um passo importante no caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Aprender a observar a mente sem ser arrastado pelas suas tempestades internas, criando uma maior liberdade para viver de acordo com os seus valores e objetivos. É natural que, no início, a prática do silêncio possa parecer desconfortável.
Estamos tão acostumados ao barulho constante, seja do ambiente ao nosso redor ou dos pensamentos incessantes em nossas mentes, que qualquer pausa parece estranha. Porém, o desconforto inicial é um sinal de que estamos indo contra a corrente da nossa rotina acelerada e de nossas velhas crenças. Com o tempo, essa sensação de desconforto começa a desaparecer e o silêncio se transforma em um espaço profundo de autoconhecimento e introspecção. À medida que você começa a integrar o silêncio em sua rotina, começa a perceber o quão poderosa é essa prática. O silêncio cria espaço para que você possa refletir sobre suas ações, suas emoções e seus objetivos com uma clareza que, no cotidiano, seria impossível de alcançar. Em vez de reagir automaticamente às situações, você começa a agir de forma mais consciente e equilibrada. Esse tempo de reflexão é essencial para quem busca um maior autodesenvolvimento e deseja cultivar um equilíbrio emocional duradouro. Com o tempo, o silêncio se torna uma ferramenta poderosa para fortalecer o autocontrole. Ele permite que você observe os padrões de sua mente, suas reações impulsivas e, a partir dessa observação, faça ajustes que promovam seu crescimento pessoal. À medida que você vai se familiarizando com esse espaço de silêncio, perceberá que ele oferece muito mais do que apenas um momento de paz. Ele oferece a oportunidade de descobrir novas perspectivas e aprofundar sua compreensão sobre si mesmo, ajudando a criar um ano de 2025 mais focado, sereno e intencional. O silêncio não é apenas uma pausa física, mas também um fortalecimento mental. Quando você se permite esse espaço de quietude, está dando à sua mente a chance de se recompor e de se revitalizar. Em um mundo tão repleto de estímulos e desafios, essa prática se torna essencial. O estresse, que muitas vezes surge de nossa incapacidade de processar as informações ao nosso redor, pode ser aliviado quando fazemos uma pausa para simplesmente não fazer nada. Essa pausa não é um vazio, mas um espaço de renovação que nos ajuda a recarregar nossas energias mentais e emocionais. Ao praticar o silêncio regularmente, você vai perceber que sua mente começa a se tornar mais resiliente. Quando nos desligamos do barulho externo, conseguimos dar um passo atrás e observar as situações de forma mais objetiva. Em vez de reagir impulsivamente a um momento de estresse, conseguimos refletir e responder com mais sabedoria. Esse tipo de autocontrole, adquirido através do silêncio, fortalece nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida e de manter um equilíbrio emocional mais sólido, independentemente do que aconteça ao nosso redor. E o melhor de tudo é que, ao fortalecer sua mente com o silêncio, você se torna mais consciente das suas próprias emoções. Muitas vezes, reagimos emocionalmente sem entender por que estamos tão afetados por certas situações. O silêncio oferece a oportunidade de observar essas emoções, sem nos identificarmos com elas. Isso nos dá um controle maior sobre nossas reações, permitindo que escolhamos respostas mais calmas e mais alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Com isso, o silêncio não só acalma a mente, mas também permite que você viva com mais intenção e autoconhecimento. No ritmo acelerado do dia a dia, muitas vezes não percebemos o quanto nossas mentes e corpos estão sobrecarregados. A prática do silêncio, embora simples, é uma das formas mais eficazes de recarregar a energia e renovar nossa perspectiva. Quando você faz uma pausa e se permite o silêncio, está permitindo que sua mente se reorganize e se acalme. Esse momento de introspecção é como um descanso para a alma, permitindo que você se distancie das demandas externas e se reconecte com o que realmente importa.
Essa renovação de perspectiva que o silêncio oferece é crucial para a saúde mental, quando estamos constantemente bombardeados por informações e por pressões externas. Nossa visão sobre o mundo tende a ficar distorcida. Ao desacelerar e dar espaço para a reflexão, podemos ver as situações com mais clareza. O que parecia ser um problema gigantesco, muitas vezes se torna algo muito mais manejável quando vemos com a mente limpa e equilibrada. Assim, o silêncio não apenas recupera sua energia, mas também ajuda a adotar uma visão mais tranquila e objetiva sobre a vida. Além disso, o silêncio promove uma desconexão das distrações externas e das pressões do cotidiano. Esse distanciamento momentâneo é vital para a saúde mental, pois nos dá tempo para processar emoções, pensamentos e decisões. Ao investir esse tempo em silêncio, você está fortalecendo seu equilíbrio emocional e aumentando sua resiliência. Em um mundo em constante movimento, praticar o silêncio é uma das maneiras mais eficazes de se manter centrado, saudável e preparado para os desafios que surgem. A sua mente vai agradecer. Muitas vezes o silêncio é visto como um luxo, algo que apenas algumas pessoas têm o privilégio de desfrutar. No entanto, o silêncio é muito mais do que isso. É uma necessidade essencial para uma vida equilibrada e consciente. Vivemos em um mundo barulhento, com constantes distrações e demandas. Se não fizermos uma pausa para o silêncio, acabamos nos perdendo nas expectativas dos outros, nas pressões externas e nas preocupações constantes. O silêncio não é um luxo, mas uma necessidade para restaurar nossa clareza mental e permitir que vivamos de maneira mais intencional e focada. Quando praticamos o silêncio, estamos fortalecendo nossa capacidade de viver com mais propósito. Em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias ou de sermos guiados pelas opiniões alheias, podemos escolher como responder com calma e sabedoria. O silêncio cria um espaço onde a mente pode se aquietar e refletir sobre o que realmente importa. Esse espaço é crucial para quem deseja tomar decisões mais alinhadas com seus valores e objetivos. A prática regular do silêncio ajuda a desenvolver uma mentalidade mais focada e menos suscetível às distrações externas. Adotar o silêncio em nossa rotina diária nos permite viver com mais intenção, o que é fundamental para o desenvolvimento pessoal. Ao nos desconectarmos momentaneamente das vozes externas, somos capazes de ouvir a nossa própria voz interior, que muitas vezes é abafada pelo barulho do mundo. Esse alinhamento interno fortalece nossa capacidade de tomar decisões mais conscientes, além de nos ajudar a priorizar aquilo que realmente tem valor em nossas vidas. O silêncio, então, se torna um aliado poderoso na construção de uma vida mais plena e autêntica. Desapegar das opiniões dos outros é um dos maiores desafios no caminho do autoconhecimento, mas é também uma das maiores liberdades que podemos conquistar. Quando nos preocupamos excessivamente com o que os outros pensam, acabamos dando poder às opiniões externas, o que pode nos levar a decisões impulsivas ou até mesmo a uma vida que não reflete quem realmente somos. A verdade é que ninguém tem controle sobre os pensamentos e sentimentos dos outros. Eles podem expressar suas opiniões, mas essas opiniões não precisam definir quem somos ou influenciar nossas escolhas. Ao praticar o desapego das opiniões alheias, você começa a viver com mais autenticidade. Imagine um artista que cria uma obra-prima sem se preocupar com a crítica dos outros. Ele se dedica à sua arte porque isso ressoa com sua essência, e não porque deseja agradar a plateia. Esse é o tipo de liberdade que o desapego das opiniões oferece. Você passa a tomar decisões baseadas em seus próprios valores, em vez de ser guiado pelas expectativas externas. O resultado?
mais paz interior e confiança nas suas próprias escolhas, além de um equilíbrio emocional mais firme. O desapego das opiniões dos outros é também uma forma de fortalecer sua identidade e autoestima. Quando você se liberta da necessidade de agradar constantemente aos outros, começa a valorizar mais a sua própria visão e os seus próprios objetivos. Isso cria uma base sólida para o seu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, pois você passa a se guiar pelas suas próprias intenções e não pela busca incessante por validação externa. Lembre-se, a verdadeira liberdade vem de viver de acordo com quem você realmente é, sem se preocupar com a aprovação alheia. Ignorar as críticas e os elogios dos outros pode parecer desafiador no início, mas é uma habilidade essencial para manter o foco nas nossas próprias escolhas e valores. Muitas vezes, ficamos tão envolvidos em buscar aprovação ou temendo a desaprovação dos outros que esquecemos de nos perguntar: o que realmente importa para mim? O que realmente ressoa com os meus valores e objetivos? Quando conseguimos nos desligar da necessidade de agradar ou de ser criticados, ganhamos a liberdade de viver de acordo com nossas próprias intenções, sem a interferência constante de vozes externas. Uma maneira prática de cultivar essa habilidade é se questionando sempre antes de reagir a uma crítica ou elogio. Isso reflete quem eu sou e o que eu realmente quero. Ao praticar esse questionamento, você começa a perceber que muitos elogios ou críticas não têm poder sobre sua vida, a menos que você permita. É como estar no centro de uma tempestade, mas decidir não se deixar afetar pelas rajadas de vento. Isso nos dá uma sensação de paz interior, porque sabemos que nossas escolhas são baseadas no que realmente importa para nós, e não na opinião dos outros. Além disso, ignorar as críticas e elogios dos outros ajuda a manter o equilíbrio emocional. Quando somos muito afetados pelas palavras alheias, nossas emoções se tornam volúveis, seguindo o fluxo das opiniões externas. Porém, quando conseguimos filtrar essas influências, nossa base emocional se torna mais sólida. Isso nos permite agir com mais equilíbrio, tomar decisões mais ponderadas e nos dedicar a nosso autodesenvolvimento de forma mais plena. A verdadeira liberdade vem quando percebemos que o que os outros pensam ou dizem não define quem somos. A coragem de ser autêntico é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos. Em um mundo onde somos constantemente influenciados por padrões sociais e expectativas externas, ser verdadeiro com quem somos exige uma força imensa. No entanto, é essa autenticidade que fortalece nossa liberdade e nos conecta com nossa identidade mais profunda. Quando escolhemos ser quem realmente somos, sem máscaras ou ajustes para agradar aos outros, ganhamos uma confiança inabalável, pois sabemos que nossas decisões e ações estão alinhadas com nossos valores internos e não com as expectativas alheias. Ser autêntico, principalmente diante das críticas, é um desafio diário, mas é também uma forma poderosa de afirmar nossa liberdade. As críticas muitas vezes surgem quando as pessoas ao nosso redor não compreendem nossas escolhas ou nossa visão de vida. Porém, ao permanecermos firmes em quem somos, sem ceder ao medo do julgamento, nos tornamos mais livres para perseguir nossos sonhos e viver de acordo com nossos próprios princípios. A verdadeira autenticidade não depende da aceitação dos outros, mas da aceitação plena de nós mesmos. Essa coragem de ser autêntico também fortalece nossa identidade. Ao vivermos de acordo com o que realmente acreditamos, nossa autoestima cresce, pois sabemos que estamos sendo fiéis a nós mesmos. Isso cria uma base sólida para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal,
pois nos permite agir de forma mais consciente e alinhada com nosso propósito. A liberdade vem quando deixamos de buscar a aprovação externa e começamos a honrar a pessoa que realmente somos. Vivemos em uma era onde somos constantemente bombardeados por informações, muitas das quais são inúteis ou até pior, tóxicas. Notícias alarmantes, opiniões polarizadas e discussões intermináveis nas redes sociais podem criar uma névoa mental que nos distrai do que realmente importa. Reduzir esse consumo é essencial para preservar nossa clareza mental e nossa energia, que são recursos limitados e preciosos. Quando nos libertamos do excesso de informações desnecessárias, conseguimos focar em nossas prioridades e no que realmente contribui para o nosso crescimento e bem-estar. Imagine que sua mente é como uma bateria. Se você estiver constantemente absorvendo informações negativas ou irrelevantes, sua energia vai se esgotar rapidamente e sua capacidade de concentração e foco se tornará limitada. Ao reduzir o consumo de informações tóxicas, você está literalmente recarregando sua mente e preservando sua energia para o que realmente faz diferença. Uma maneira prática de fazer isso é escolher com mais critério o que você lê, assiste ou ouve. Comece a seguir fontes que acrescentem valor ao seu desenvolvimento pessoal e elimine aquelas que apenas alimentam o caos e a negatividade. Essa redução não se trata de ignorar o que está acontecendo no mundo, mas de adotar uma abordagem mais consciente em relação ao consumo de informações. Ao fazer isso, você consegue manter sua mente mais focada e equilibrada, sem ser arrastado por distrações e negatividade. Dessa forma, você se torna mais eficiente em suas decisões, mais tranquilo emocionalmente e mais conectado com sua essência. A energia que você economiza ao evitar o consumo de conteúdo tóxico pode ser investida em atividades que realmente contribuem para o seu desenvolvimento e equilíbrio. Em um mundo onde as informações estão ao nosso alcance a todo momento, o controle sobre o que consumimos na mídia se tornou uma habilidade fundamental. A quantidade de conteúdo disponível é imensa, mas nem todo conteúdo é benéfico ou relevante para o nosso crescimento. Por isso, é essencial ser intencional no que escolhemos consumir, ao filtrar as informações e cortar conteúdos que não agregam valor. Conseguimos preservar nossa mente e direcionar nossa atenção para o que realmente importa. Afinal, o que consumimos molda nossa percepção de mundo e nossa energia. Essa prática de selecionar o que consumimos pode ser uma verdadeira revolução no nosso dia a dia. Ao invés de se perder em notícias sensacionalistas, fofocas ou informações que apenas geram ansiedade, podemos focar em conteúdos que nos ajudem a crescer, aprender e nos desenvolver. Livros, podcasts, vídeos inspiradores e documentários que abordam temas como autocontrole, estoicismo e desenvolvimento pessoal são escolhas inteligentes. Ao consumir esse tipo de conteúdo, estamos investindo na nossa evolução e promovendo um equilíbrio emocional mais sólido. Além disso, ao cortar conteúdos que não agregam, você passa a ter mais clareza mental. Esse simples ato de tomar controle sobre o que entra em nossa mente é uma forma poderosa de aumentar o foco e a produtividade. Em vez de se deixar consumir por informações superficiais, você direciona sua energia para aquilo que realmente vai contribuir para o seu bem-estar e autoconhecimento. Lembre-se, o que você escolhe consumir tem um impacto direto na sua qualidade de vida e no seu crescimento pessoal. Portanto, faça escolhas conscientes. O tempo é o bem mais precioso que temos e muitas vezes não nos damos conta disso, até que ele tenha passado. A procrastinação, esse hábito de adiar ações importantes, é um dos maiores inimigos de uma vida com propósito.
Cada momento que deixamos escapar sem agir de maneira intencional é uma oportunidade perdida. Ao viver com propósito, somos mais capazes de tomar decisões que nos aproximam de nossos objetivos, em vez de nos deixarmos levar pela distração e pela inércia. O tempo não volta. Por isso, a melhor maneira de utilizá-lo é com foco e ação. Uma maneira prática de evitar a procrastinação e viver com propósito é definir metas claras e específicas. Quando sabemos exatamente o que queremos alcançar, é mais fácil tomar medidas que nos conduzam para esse objetivo. A chave é dar o primeiro passo, por menor que ele seja. Pode ser tão simples quanto reservar 15 minutos do seu dia para si, concentrar em uma tarefa importante ou escrever uma lista de prioridades. A ação consistente, mesmo que pequena, leva a progressos significativos ao longo do tempo e evita que o tempo se perca em tarefas que não agregam valor. O tempo deve ser tratado como uma moeda valiosa e, como tal, deve ser investido em atividades que realmente importam. Ao identificar o que é essencial para seu desenvolvimento pessoal e seus objetivos de vida, você começa a usar o tempo de maneira mais inteligente. Evitar a procrastinação é uma forma de respeitar o próprio tempo e garantir que estamos avançando em direção ao que realmente faz diferença para nós. Lembre-se, não se trata de ser produtivo o tempo todo, mas de fazer com que cada momento conte de maneira significativa. Muitas vezes, nos vemos presos à ideia de perfeição, acreditando que só somos bem-sucedidos ou valiosos quando atingimos um ideal inalcançável. Mas, no fundo, o verdadeiro progresso está nas pequenas escolhas feitas diariamente. O autodesenvolvimento não ocorre de uma vez, mas sim através de passos consistentes, por mais simples que pareçam. Cada decisão que tomamos em direção ao nosso bem-estar, autoconhecimento e equilíbrio emocional, por menor que seja, é uma vitória. Valorizar essas pequenas vitórias é o que nos mantém motivados e focados no caminho do crescimento pessoal. Em vez de buscar a perfeição, que muitas vezes nos impede de agir por medo de errar, devemos aprender a celebrar o progresso. Isso significa que, ao invés de se preocupar com os grandes marcos, devemos olhar para cada passo dado, mesmo que pequeno, e reconhecê-lo como uma conquista. Se hoje você fez algo para melhorar sua saúde mental, como praticar o silêncio ou dedicar tempo ao autoconhecimento, já está progredindo. Cada uma dessas ações é um reflexo do seu desenvolvimento contínuo. Focar no progresso e não na perfeição também nos ensina a ser mais gentis conosco mesmos. Em vez de nos cobrar a perfeição, podemos ser gratos pelos avanços que já fizemos, reconhecendo que o caminho do autodesenvolvimento é contínuo e repleto de aprendizado. Isso reduz a ansiedade e nos dá a confiança necessária para continuar evoluindo. Afinal, o verdadeiro crescimento vem da jornada e não do destino final. Portanto, celebre cada escolha, por mais simples que pareça, pois ela é um passo importante para uma vida mais equilibrada e plena.